Muito bem, meus amados. Novamente, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que chegaram mais tardiamente, e a todos nós. Eu quero convidar você, a sua atenção, novamente para o livro dos Juízes. Livro dos Juízes, e hoje nós vamos chegar até o capítulo número 7 e também a 7ª mensagem do livro dos Juízes. Nestas 7 semanas, irmãos, completando hoje, nós temos entendido que o tema deste livro, o tema do livro dos Juízes, é este: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Agora há pouco nós falamos dos vídeos da nossa EBD que estão no YouTube, no canal. Também os vídeos das 6 mensagens anteriores estão disponíveis para quem porventura não tenha assistido alguma delas, das mensagens, ou mesmo os que tiverem assistido, quiserem relembrar. O abandono da aliança com Deus. O povo em Juízes, do povo de Deus, está abandonando aquilo que ouviram durante quase 40 anos no deserto. Diante da ausência de uma liderança piedosa, com a morte de Josué, falta uma continuidade de pessoas que liderem Israel de maneira consagrada, ou seja, de maneira piedosa, de maneira dependente de Deus. Isso, meus irmãos, vai gerar neste povo repetidas quedas, como nós vimos, os ciclos de desobediência, em que o povo saía deste ciclo quando um juiz era levantado por Deus, mas assim que este juiz morria, a queda ou o ciclo se repete. Isso vai cada vez mais aprofundando a falência espiritual, o declínio espiritual deste povo. Ou seja, é isso que significa aquele longo enunciado, resumindo aquilo que nós vemos no livro dos Juízes. E hoje nós vamos continuar, meus irmãos, no capítulo 7, que começamos semana passada, a história de Gideão, um dos juízes mais importantes, mais conhecidos deste livro. É um homem que foi buscado por Deus, inclusive de uma maneira muito peculiar. O anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, foi buscar Gideão enquanto ele estava ali trabalhando na propriedade do seu pai. A história de Gideão é uma das mais longas, ou na verdade a mais longa do livro, ocupa 100 versículos, distribuído em 3 capítulos diferentes. Gideão é levantado por Deus em meio à ocupação e à opressão midianita, os quais eram ainda ajudados por outros povos que se juntaram a eles em uma aliança contra o povo de Deus. É interessante, meus irmãos, não sei se você lembrou disso, como falamos semana passada, dos midianitas, em que o povo, da onde veio a esposa de Moisés, veio da região de Midian. Mas passado todas essas décadas, na verdade mais de 100 anos, parece que o parentesco não tem muita mais-valia, né? E assim, este povo agora se levanta e oprime de maneira muito ruim, levando até Israel à profunda pobreza, por causa da falta de alimentos no meio do povo. Hoje, então, nós veremos como Deus leva Gideão a formar um exército para que depois Deus faça algo completamente ilógico aos olhos humanos, do ponto de vista da guerra, do ponto de vista da batalha. Mas Deus vai fazer isso porque, apesar de ilógico aos olhos humanos, seria algo que daria glória ao nome do Senhor. E algo também que testaria a confiança de Gideão em tempos de declínio espiritual, como inclusive uma forma de ser um exemplo para o povo daquela época, para o seu povo. Mas mesmo assim, irmãos, nós também veremos que, apesar deste cenário tão ruim, nós veremos Deus operando um grande livramento de uma maneira misericordiosa diante de um povo rebelde e até mesmo de um líder um tanto quanto inseguro. Para tanto, irmãos, quero convidar você a nós lermos a palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 25 do capítulo 7. E hoje, a palavra de Deus vai nos ensinar neste capítulo a seguinte grande ideia: a obediência dependente de um Deus misericordioso nos traz livramentos. A obediência dependente de um Deus misericordioso nos traz livramentos. Ou seja, há muitos livramentos, é verdade, que são apenas Deus agindo com nós, nem sequer às vezes sabemos. Porém, outras vezes, irmãos, é o caso aqui, o livramento é uma resposta à obediência a princípios da palavra.
Ou seja, Deus nos ordena, muitas vezes, não apenas para que nós possamos apenas obedecê-lo, mas porque os princípios da sua palavra vão dar orientação, vão dar direção à nossa vida, para que, andando desta maneira, nós possamos evitar os problemas, as dificuldades e possamos experimentar livramentos na nossa vida. Nosso primeiro ponto vai do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler, irmãos, juntos. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja, 1 a 8. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. A obediência dependente de um Deus misericordioso nos traz livramentos. Nosso texto começa, meus irmãos, com Gideão se preparando para a guerra. O inimigo já havia se postado para a guerra, e nós vimos isso no capítulo 6, o anterior, versículo 33. Lá diz: nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas, lembra da aliança? E outros povos que vinham do leste, do outro lado do Jordão, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Cerca de apenas 5 a 7 quilômetros separava Israel de seus inimigos, com cerca de 135.000 homens. 135.000 homens. 5 ou 7 quilômetros. Estava uma expectativa, humanamente falando, de derrota, de morte, de destruição. E aí, meus irmãos, no versículo 2, Deus declara a Gideão, como eu falei no começo, algo totalmente ilógico do ponto de vista bélico, do ponto de vista de guerra. O que eu esperaria de Deus naquela circunstância seria: olha, você só tem 32.000, eu vou mandar uma legião de anjos para ajudar. Aí a coisa ficava mais equilibrada, na verdade a coisa ficava muito boa. Mas não é isso que Deus faz. Deus se vira para ele, meus irmãos, no versículo 2 diz: você tem gente demais. Eu fico vendo, meus irmãos, Gideão coçando a cabeça, Gideão tentando entender: como assim gente demais? Eu tenho 32.000, eles são 135.000. Mas a razão, meus irmãos, está no próprio versículo 2. Que Deus completa a frase. Ele diz o seguinte: vocês têm gente demais para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Nosso primeiro ponto essa noite é o seguinte, irmãos: em meio ao declínio espiritual, é preciso deixar claro que o Senhor é quem detém o poder. Em meio ao declínio espiritual, é preciso deixar claro que é o Senhor, apenas Ele, que detém o poder. Parte da razão, meus irmãos, que este povo vivia em declínio espiritual e em ciclos de queda, era um falso sentimento de que eles não precisavam de fato de Deus. Era um falso sentimento de independência.
Era um falso sentimento de que, quando estavam em paz, eles podiam simplesmente abandonar o Senhor e não precisavam se dedicar ao Deus que os havia livrado tempos antes. E assim, meus irmãos, para que não houvesse mais desculpas, para que não houvesse mais nenhuma explicação falsa da parte deles, Deus planeja, neste momento, operar algo para que eles não tivessem dúvida. É Deus que está operando no nosso meio. É Deus que está trazendo esse livramento. E assim, ele começa a dizer para Gideão o que ele tem que fazer para diminuir o seu exército, que já é menor do que o exército inimigo. E Deus faz isso, irmãos, em duas etapas. Deus dá, então, a primeira prova de eliminação. E a primeira prova de eliminação é simplesmente medo. Aqueles que estão tremendo de medo, pode ir para casa. Aqueles que não estão conseguindo pensar em uma vitória, que estão fazendo as contas, que estão fazendo a razão de 135 mil por 32 mil, podem ir para casa. E aí, meus irmãos, eles sofrem uma queda de aproximadamente 70% dos homens. O texto diz que 22 mil vão embora e fica apenas 10 mil. 22 mil pegam suas coisas, desejam o melhor para os companheiros que vão ficar e literalmente dão no pé. Eu fico pensando, irmãos, em toda a mecânica, em toda a dinâmica disso daqui. Alguns deles, com certeza, ou muitos deles se conheciam. Enquanto aqueles 22 mil estão indo embora, está lá um primo olhando. Papelão, rapaz. Tu marchou de lá até aqui para chegar aqui e ir embora? Mas esse tinha sido o quesito colocado por Deus e por Gideão. Está com medo? Pede para sair. Pede para ir embora. Coloca a tua cruzinha lá e vai para casa. E assim, eles têm 70% de diminuição da sua força de guerra. Porém, meus irmãos, mesmo com a debandada, com moral baixo, que com certeza estava provocando o povo, Deus se vira e diz que não está satisfeito ainda. Ele conhecia, meus irmãos, o coração do homem, e os israelitas não eram uma exceção. Mesmo com 10 mil, Deus sabia, eles ainda vão tomar a vitória para si mesmos. Mesmo uma proporção absurda dessa, eles não vão reconhecer a minha mão agindo no meio deles. Então, meus irmãos, Deus coloca outro critério, outra prova eliminatória para poder mandar o povo embora. E a prova era simples. Deus pede que pegue os 10 mil homens e levem até a água. E ele diz, quem lambesse a água como um cachorro, levando até a boca, ficaria. E aqueles que se ajoelhassem até a água, iriam embora. Simples assim. O que acontece aqui, meus irmãos? O texto vai dizer, na verdade, separa os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem. O número dos que lamberam a água, levando a mão, foram os 300. Todos os demais se ajoelharam para beber. A situação era simples. Qual é o critério de Deus para fazer isso aqui? Quando o cachorro bebe a água, o cachorro não pega na mão, obviamente na pata, porque ele não tem essa destreza. Então ele tem que se ajoelhar até a água. Eu não vou fazer isso porque essa semana foi um tanto difícil na área de exercício, está tudo doendo aqui, até para piscar. Mas ele se ajoelha literalmente, ele desce literalmente até a água. E quando ele faz isso, irmãos, se a superfície da água fosse aqui, ele perde completamente a condição de olhar ao redor. Em contraste, quando o guerreiro se ajoelhava e tomava na água e levava até a boca, ele podia olhar ao redor. Mas Deus manda ficar quem? Aqueles que haviam lambido a água. Aqueles que haviam mostrado menos destreza. Aqueles que haviam mostrado menos percepção. Eu fiquei pensando, mas Deus, por quê? Simples. Deus está sendo consistente. Deus está dizendo para Gideão, você vai ficar com os 300 que tomaram a pior postura. Você vai ficar com os 300 que são menos capazes. E com esses eu vou livrar Israel. Aqueles que tomaram a água e como um guerreiro certo, um guerreiro correto, olharam ao redor enquanto tomavam água, né? Qualquer pessoa que militar, alguém treinado concordaria com isso, esses vão de volta para casa. Quantos vão embora, irmãos? 9.000
700. Restaram apenas 300 homens, ou seja, 0,94%, menos de 1% dos 32 mil que Gideão tinha no começo. A lógica, meus irmãos, de tudo isso aqui é que Deus não queria deixar nenhuma chance para que Israel se orgulhasse contra ele, mas se glorificasse apenas e unicamente a Deus. No versículo 7, Deus faz um diagnóstico e ao mesmo tempo Deus faz uma promessa: eu livrarei Israel com apenas 300 homens. Amados, não era fácil para Gideão acreditar nas suas chances, acreditar nas suas probabilidades. A proporção contra Israel nesta guerra já havia começado mal. Quando era 32 mil para 135 mil, a proporção era de um israelita para cada 4,22 midianitas. Cada israelita tinha que derrotar 1, 2, 3, 4 midianitas. Quando aqueles 22 mil vão para casa, a proporção piora ainda mais. A proporção passa de 1 para 13,5 midianitas. Isso significa que cada israelita tinha que derrotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São essas duas fileiras, e mais a irmã Lúcia, e mais a irmã Conceição. Só que não era a irmã Lúcia e não era a Conceição. Eram guerreiros treinados. Cada um tinha que derrotar tudo isso. Você quer saber como é que ficou a proporção agora? Com 300 homens, a proporção era de que cada israelita tinha que derrotar 450 midianitas. São 4 vezes o nosso auditório aqui, mais um pegado. Eu confesso que eu não consigo entender nem porque esses 300 não pegaram o Gideão e disseram: tu está louco? Eu vou embora, porque você não pode estar batendo bem da cabeça. Mas eles ficaram, irmãos. E Deus arquitetou tudo para que Deus pudesse ser glorificado. Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas de onde você tirou essa conta de 135 mil? Simples, no capítulo seguinte. No capítulo 8, semana que vem, no versículo 10, spoiler alert, nós lemos o seguinte: ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15 mil homens. 15 mil, calma. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espada tinham sido mortos. 120 mil, mas 15 mil que sobraram. Dá quanto, igreja? 135 mil. Eu estou antecipando, irmãos, porque você sabe que Deus vai ganhar, né? Amém? Alguém tem dúvida disso? Mas este era o tamanho daquele exército. Não precisa ser, irmão, soldado. Não precisa ser guerreiro para compreender o que Deus está fazendo aqui. Deus está colocando um cenário diante de Gideão em que ele não tivesse absolutamente nenhuma dúvida. E todo Israel só ganhamos por causa do Senhor. A glória de Deus, irmãos, é algo que, infelizmente, nós temos a tendência de roubar. Que nós temos a tendência de tomar para nós. Mas diante daquilo que Deus faz aqui, Gideão, versículo 8, crê na promessa de Deus. Envia os 9.700 homens restantes para casa e fica apenas com os 300. Lá embaixo no vale, dezenas, na verdade, centenas de milhares de midianitas mal sabiam da, entre aspas, loucura de Gideão e o que ele estava fazendo. Se estavam confiantes, esses midianitas, sem saber, imaginem se eles soubessem que apenas 7 quilômetros deles tinha apenas 301 judeus, 301 israelitas esperando por eles. Mas mal sabiam eles que, na verdade, Israel tinha 302. O Senhor estava do lado deles. Em meio ao declínio espiritual, irmãos, é importante, é preciso nós sabermos, deixarmos claro que é o Senhor que detém o poder. Nós só fazemos o que fazemos por causa do poder do nosso Deus. Pessoas não se convertem porque você tem uma programação bonitinha, maneira, sei lá o que mais,
As pessoas se convertem pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Esta semana eu conversava com a Dani lá no meu escritório sobre como o poder de Deus age na vida das pessoas através da sua palavra. Às vezes você está no aconselhamento, eu já vivi isso inúmeras vezes, e a pessoa está passando por um pandemônio, um desastre na sua vida, um tsunami, e você fala um versículo batido, entre aspas, conhecido, decorado, e aquilo tem um poder, irmãos, através do Espírito de Deus, na vida, na alma, no coração, na mente da pessoa, em que você fica literalmente sem palavras de ver o que Deus faz através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, com um simples texto bíblico. Nada de terapia, nada de ideologias ou filosofias ou tratamentos humanos, puramente através do poder da sua palavra. Deus provê, meus irmãos, coisas e pessoas na nossa vida. Não havia problemas para Gideão em ter os 32 mil homens do seu lado. Eles eram uma bênção dada por Deus, as espadas, as lanças, as flechas, nada disso era pecaminoso. Eram coisas boas dadas por Deus. Porém, Deus decide tirar essas coisas de Gideão. Deus decide, meus irmãos, fazer um grande teste de confiança para Gideão. Aí eu quero perguntar, irmãos, a cada um de nós hoje, a salvação é um teste. Eu confio em mim, em minhas obras, em minha bondade, ou eu confio nos méritos de Cristo, na cruz, no sangue derramado pelos meus pecados? Eu confio naquilo que eu faço ou naquilo que Ele fez? Ou seja, nós somos salvos simplesmente porque confiamos um dia que a graça e o sacrifício de Cristo foram suficientes por nós. Agora, preste atenção. Ao longo da nossa caminhada, será que de repente nós começamos a confiar mais nos 32 mil homens armados do que no poder de Deus nas diversas áreas da nossa vida? Isso me lembra, meus irmãos, a nossa pregação aqui mesmo nesta igreja em Gálatas. Eles começaram pela graça, mas queriam se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Na nossa caminhada com Deus, o desafio é confiar a cada dia que Deus pode fazer na nossa vida o que Ele quiser só com 300 homens. Ou só com aquilo que Ele deixar para nós. Não importa qual seja a área. Deus não precisa, meus irmãos, das nossas diversas capacidades. Deus não precisa dos diversos recursos para operar alguma coisa. Ele pode fazer literalmente com nada, porque Ele é o Deus que traz à existência as coisas que existem do nada. É necessário, irmãos, que nós confiemos no Senhor e possamos compreender quando Ele está operando. Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele detém todo o poder e não há nada, absolutamente nada na nossa vida que seja difícil demais para Ele. Assim, será que nós temos percebido este sobrenatural de Deus agindo na nossa vida? Sabe uma coisa, irmãos, antes de nós continuarmos no texto? Quanto mais capaz você se torna, mais difícil ou mais dura é a luta para confiar em Deus. Quanto mais inteligente, capaz, preparado você se torna, maior é a sua luta e maior deve ser a sua luta para confiar em Deus. Você tem na Bíblia um Pedro, pescador, um homem simples, e você tem um Paulo. Falava 5, 6, 7, alguns acham 8 idiomas. Dupla cidadania. Como eu comentei, inclusive, hoje de manhã, se você pega o Novo Testamento para traduzir de Pedro, de João, tranquilo. Desde que você saiba grego, claro. Mas se você vai pegar o Novo Testamento e vai traduzir Paulo, você sabe que você vai ter um trabalho muito maior. Porque era um homem capacitado. Era um homem preparado. Exatamente, irmãos, as ferramentas que Deus nos dá para servi-lo, as ferramentas que Deus nos dá para viver, são aquelas que nós temos que primeiro consagrar ao nosso Deus. Caso contrário, elas se tornam ídolos na nossa vida. Quer seja inteligência, quer sejam dons, quer sejam talentos, quer seja dinheiro, quer sejam bens, não importa. Se você não consagrar ao Senhor, eles se tornam obstáculos
em vez de se tornar ferramentas. E assim, nós perdemos de perspectiva que Deus precisa receber toda a glória, porque é dele, na verdade, quem vem todo o poder. O texto vai continuar, meus irmãos. E do versículo 9 ao versículo 14, nós vamos encontrar o nosso segundo ponto. Antes do ponto, quero convidar você a ler o texto comigo. Versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Naquela noite, juntos, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Em segundo lugar, irmãos, esta noite, em meio ao declínio espiritual, o Senhor age com misericórdia, fortalecendo a nossa fé. No começo do nosso texto, nós encontramos Deus tomando uma iniciativa. Talvez, irmãos, devido às duas confirmações que Gideão havia pedido na semana passada, no capítulo 6. Agora, no verso 9, Deus se antecipa a qualquer outro possível pedido de prova por parte de Gideão. O Senhor já havia dado a ele um incentivo agora no versículo 7, quando ele disse que, com os 300 homens, ele iria dar a vitória. Mas agora Deus o manda ir até o acampamento, levando o seu servo, chamado Pura, e ouvir algo que iria enchê-lo de coragem. Deus adianta. Vai lá, você vai ouvir alguma coisa, o seu coração vai se encher de coragem. O termo usado, irmãos, para Pura é de um jovem, talvez um escudeiro. E é provável que ele tenha sido orientado que levasse esse jovem junto com ele como uma testemunha de confirmação, para que quando ele chegasse de volta ao acampamento e anunciasse o que havia ouvido, Pura pudesse dizer: é verdade, eu estava com ele e ouvi a mesma coisa. E algo interessante, irmãos, que nós até esquecemos de mencionar na mensagem anterior, é por que Deus faz tudo isso? Por que Deus age com Gideão de uma maneira diferente da que agiu com tantos outros? E eu entendo, meus irmãos, que Gideão, ele não é apenas um instrumento para libertar o povo. Deus tem o interesse de trabalhar a própria pessoa de Gideão. Deus deseja usá-lo, mas primeiro, Deus deseja mudá-lo. E essa, meus irmãos, é uma prática constante de Deus. Deus faz isso, por exemplo, com José, o do Egito, o filho de Jacó. Deus já havia determinado com absoluta certeza que, de uma maneira ou de outra, ele iria usar José para preservar a vida na fome que viria um dia sobre toda a terra, levando-o até o governo do Egito. Mas por que Deus faz o que fez? Por que ele é vendido como escravo, traído pelos irmãos? Por que ele vai para a casa de Potifar? Por que tudo aquilo acontece com José? Porque Deus, irmãos, estava trabalhando o coração de José. O perigo que havia, meus irmãos, no cenário de Gideão não era apenas que o povo pudesse se orgulhar da vitória, mas que Gideão também pudesse não entender aquilo que estava acontecendo. Assim, além de fortalecer e trabalhar a fé de Gideão, Deus queria também trabalhar o seu entendimento daquilo que estava ali acontecendo diante dele. No versículo 12, antes de Gideão chegar onde Deus o havia ordenado, Samuel faz uma observação. Samuel é o autor deste livro. Faz uma observação que justificaria qualquer temor ou até falta de coragem da parte de Gideão. No versículo 12, Samuel registra os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale e eram numerosos como uma nuvem de gafanhotos.
E Samuel ainda registra: assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Ou seja, meus irmãos, os midianitas e seus aliados não eram apenas numerosos, eles tinham uma inovação. Eles tinham camelos, algo novo nas guerras que nós vimos até agora. Então, podiam cavalgar, ou camelar, no meio do povo, no meio dos seus inimigos, e com as suas espadas poderem atingi-los de uma maneira cruel, de uma maneira muito eficaz. Esse registro do versículo 12 é como se Samuel, meus irmãos, estivesse defendendo, advogando a Gideão e o seu temor. É como se Samuel estivesse dizendo o seguinte: você também precisaria de Deus lhe dando uma ajuda, a misericórdia de Deus para lhe fortalecer, se você estivesse vendo o que Gideão estava vendo. Porque lá do alto onde ele estava, junto com seus apenas 300 homens, ele olhava a todos aqueles 5 ou 7 quilômetros em direção ao vale e via aquele povo todo ali. Eu fico pensando, meus irmãos, se tivesse meia dúzia, eu já estava pedindo misericórdia a Deus. São 135 mil. E Deus conhece o coração de Gideão. E Deus age, meus irmãos, com misericórdia para fortalecer a fé deste homem. Ele age com misericórdia porque ele sabe que o cenário, o que Gideão está vendo, atrapalha a confiança dele, mina a confiança dele, e Deus age de maneira misericordiosa para com Gideão. No versículos 13 e 14, em sua soberania, Deus já havia preparado tudo, Deus já havia orquestrado tudo. Gideão chega, irmãos, exatamente quando 2 midianitas estão conversando sobre um dos sonhos que um teve. Eu já expliquei, meus irmãos, em outra mensagem, que a palavra coincidência, que é prima da palavra acaso, só existe no dicionário para que você saiba que tais coisas não existem. Não existe coincidência, não existe acaso, existe Deus mexendo as peças de um tabuleiro e fazendo com que a sua vontade se execute na vida daqueles que o conhecem. E o sonho desse homem era simples: um pão de cevada rolando para dentro do acampamento midianita e derrubando a tenda, provavelmente a tenda principal. A interpretação, irmãos, que ele traz não segue nenhuma lógica óbvia. Talvez a cevada lembrasse os israelitas e suas plantações, porém, o mais provável, irmãos, é que Deus tenha colocado na mente daquele homem este significado, esta interpretação, para que de maneira soberana Gideão pudesse ouvir, pudesse ser beneficiado com todo aquele cenário que estava acontecendo. A mão de Deus está sobre tudo isso, agindo para que Gideão pudesse ouvir aquilo que Deus tinha preparado para eles. Queridos, nosso Deus é extremamente amoroso. Eu vejo um cuidado dele com a vida de Gideão aqui. Ele podia simplesmente, diante de qualquer sinal de dúvida da parte de Gideão, dar-lhe uma exortada, erguer a voz, colocar uns trovões, quem sabe, colocar o temor de Deus no coração de Gideão, dizendo: rapaz, de novo você vai me testar? Mas Deus é misericordioso, é amoroso. A única coisa, meus irmãos, que serve de obstáculo para o agir de Deus na nossa vida é simplesmente o nosso pecado e a nossa rebeldia, que ainda assim Ele age com misericórdia. Em Oséias nós vimos, algum tempo atrás, um povo rebelde, um povo que se voltava contra Deus, apesar de Deus buscá-lo constantemente. E no capítulo 11 de Oséias nós lemos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Irmãos, isso aqui é centenas de anos depois de Juízes, e o povo continua fazendo a mesma coisa. E o texto diz ainda: mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. E o que Deus fazia?
Aliás, o que Israel fazia, meus irmãos, com tudo isso que Deus está dizendo nesse texto? Israel se voltava novamente para os falsos ídolos nos dias de Oséias. Mais adiante, meus irmãos, no versículo 8, olha o que Deus manda Oséias falar para esse povo. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Igreja, este é o Deus que eu e você servimos. Este é o Deus que demonstra a sua misericórdia para com a falta de coragem possível na vida de Gideão. Este é o Deus que vai atrás de Gideão dizendo assim, calma que eu ainda vou dar mais uma ajuda para você. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada nós duvidamos do amor, da misericórdia, do carinho, do cuidado do nosso Deus. E se não bastasse, amados, todas as promessas, todas essas evidências do Antigo Testamento, quando você vai lá para o final do Novo Testamento, em Hebreus, ele reafirma para nós, jamais, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o Deus que está ao seu lado todo momento. Esse é o Deus que está ao nosso lado, agindo com misericórdia, fortalecendo a nossa fé a cada passo. Meu irmão, qual é o desafio que estava lhe tirando o sono esta semana? Qual era a dificuldade que estava roubando a sua paz? Sabe que essa semana foi a semana que você disse, eu estou com umas dores de cabeça, é estresse. É muito problema. Quais são os 135 mil midianitas que você tem perdido o sono por causa? Talvez você esteja perdendo o sono porque você tem gente demais. Você está confiando demais onde não deveria. Talvez você precise mandar para casa aqueles que estão com medo. Mas talvez você ainda tenha gente demais. Talvez esteja na hora de descer até a água e fazer o teste de como é que eles vão beber água. Para que finalmente, meu querido, Deus retire as suas muletas. E você possa de verdade, com apenas 300, perceber que os 135 mil midianitas não têm chance nenhuma contra o seu Deus. Deus deseja fortalecer a sua fé. Deus deseja fortalecer, meu irmão, você contra os inimigos. Mas você precisa confiar naquilo que Ele está fazendo. No meio do declínio espiritual, em meio a ele, é preciso deixar claro que o Senhor é quem detém o poder. Mas também é preciso saber que o Senhor age com misericórdia, fortalecendo a nossa fé. Nosso texto vai terminar do versículo 15 até o versículo 25. O nosso terceiro ponto esta noite. Em meio ao declínio espiritual, o Senhor honra a obediência, operando o livramento. O texto vai começar, meus irmãos, como dissemos, no versículo 15. Quero convidar a igreja a ler juntos para nós terminarmos o nosso texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento,
e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem, uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Em meio ao declínio espiritual, o Senhor honra a obediência operando livramento. Deus havia fortalecido a fé de Gideão. Ele leva, meus irmãos, aquele novo ânimo até o seu acampamento. O texto não diz, mas eu acredito que Pura, ao seu lado, o seu escudeiro, ecoou as palavras do seu Senhor, do seu mestre, confirmando aquilo que haviam ouvido lá no acampamento. Isso está no versículo 15. Ele diz para o povo: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de você. Mas algo que não pode deixar, meus irmãos, chamar a nossa atenção é a primeira reação de Gideão, quando ouve a interpretação do midianita sobre o sonho que o outro havia tido. Diz o texto que ele adorou o Senhor. É a reação, meus irmãos, que resume, que traduz fé e confiança. É a reação que diz: eu entendi, eu estou preparado. É a adoração, meus irmãos, que vem inclusive antes. Nós falamos hoje de manhã sobre ações de graças. É a ação de graça, é a adoração e o agradecimento que vem antes de Deus de fato responder. Essa é a adoração, meus irmãos, que realmente traduz fé. Nós devemos adorar a Deus quando Ele responde às nossas orações, quando Ele age e realiza alguma coisa com absoluta certeza. Mas a nossa adoração, meus irmãos, precisa ser também esta demonstração de fé e de confiança. Deus ainda não fez, mas eu já vou adorá-lo. Deus ainda não operou, não derrubou, não derrotou os midianitas, mas eu já vou adorá-lo. Essa é a adoração cheia de verdadeira fé. E não apenas isso, mas ele declara lá no acampamento o que eu acabei de repetir. O Senhor entregou, verbo passado, os midianitas nas mãos de vocês. No versículo 16, Gideão então divide os seus já poucos 300 guerreiros em 3 divisões, em 3 pelotões. Algo que parece ilógico com tão poucos homens, mas que aponta já para a nova ou a renovada confiança de Gideão diante de o que Deus havia feito. Cada guerreiro recebeu uma trombeta, um jarro vazio com uma tocha dentro. Espera aí. Nada de espadas, lanças e arco e flecha? São só 300. O que eu queria era uma AR-15 numa situação dessa. E um suprimento ilimitado de balas. Mas não. Porque Deus tem um plano e havia dito a Gideão o que fazer. Quais instruções, meus irmãos? Gideão chama a liderança para si. Ele é um homem com a sua confiança renovada. Ele toma a frente, pega um dos pelotões, um dos grupos de 100 e dá as instruções. Quando eu tocar a trombeta, vocês toquem também. Quando eu quebrar os jarros, vocês façam a mesma coisa. E olha o que acontece, meus irmãos. O texto diz que eles não tiveram que atacar ninguém. O que você leu no texto? Deus, o Senhor, diz o versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Meus irmãos, só na eternidade nós vamos saber o que Deus aprontou aqui. Eu não sei se um midianita xingou a mãe de uma amalequita. Eu não sei.
Eu não sei se alguém estava discutindo sobre o campeonato de algum esporte e alguém chamou, falou algum palavrão do time de futebol do outro. Mas eles se voltaram aqueles que eram aliados. Não é aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Acabou a história. Deus trouxe tamanha confusão no meio deles. E diz o texto que Israel, até esse momento, até o momento em que eles fogem do acampamento, depois eles vão na perseguição, até esse momento eles estavam lá de fora. Dizendo, o que a gente faz? Não sei, passa a pipoca. Não tinham nada para fazer. Porque o versículo 22 diz, o Senhor fez. O Senhor agiu. É o Senhor que estava ali, meus irmãos, honrando a obediência do seu povo, trazendo livramento. Nosso texto vai terminar relatando que então Gideão, uma vez que muitos fogem ali do acampamento, convoca as outras tribos, pelo menos algumas delas. E ali parece, meus irmãos, que Gideão está começando a tentar unir o povo em torno de um propósito. Mas vamos ver que esta união vai ter alguns problemas na próxima semana. Mas o ponto, meus irmãos, é que a confiança de Gideão está renovada no que Deus está fazendo. Queridos, a nossa vida é uma vida de perigos. É uma vida de dificuldades. Alguém diz, meus irmãos, que a cada momento nós passamos por riscos que nós nem sequer sabemos que aconteceram. E Deus esteve ali nos livrando de cada um deles. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, em que eu tive uma percepção de um perigo tão grande. Eu estava dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, mas quando eu tive aquela percepção, é como se eu estivesse debaixo do sol de Roraima, suando em bicas, como se diz. E o que eu fiz foi simples. Eu saí da loja de um irmão da nossa igreja e fui comprar alguma coisa na avenida que ficava lá. E esqueci que existe uma coisa chamada preferencial. Você sabe o que é preferencial? Eu não tinha. E eu cortei 6 ruas como se eu estivesse na preferencial. E quando finalmente, meus irmãos, eu caí em mim, aconteceu o que eu acabei de falar. E o que veio à minha mente foi simplesmente, se não fora o Senhor. Eu com certeza iria ser batido no lado por um carro e certamente algo muito difícil, muito terrível aconteceria ali. Quantas vezes, meus irmãos, nós não chegamos sequer a suar? Não chegamos sequer a nos perceber dos livramentos do Senhor, de como Ele age na nossa vida, como Ele nos preserva. Preserva a nossa vida, preserva a nossa integridade, preserva a nossa família, preserva tantas coisas. Nossos filhos foram para São Paulo, para Manaus, de carro. E aí você fica daquele jeito, né? E aí na volta, perguntei como foi a viagem. Ixi, foi tranquila. Eu pensei cá comigo. Eu não sei se é da juventude. Será que nós paramos, meus irmãos, para perceber quanto que, apesar também da nossa desobediência, o Senhor está ao nosso lado nos livrando? Mas será que nós paramos para pensar o quanto mais podemos experimentar do livramento, do cuidado do Senhor em obedecermos? Os princípios da palavra, queridos, não estão lá para tirar a graça da sua vida. Deus é um grande desmancha-prazeres celestial que está aí para atrapalhar a sua vibe. Não. Os princípios da palavra são cercas de proteção. Quando a palavra de Deus fala, meus irmãos, sobre liberdade, esta liberdade não é, em absoluto, uma liberdade absoluta. Há cercas de proteção, onde Deus diz, olha, em cima desta plataforma, pode fazer o que quiser, planta bananeira, dá cambalhota, faz o que quiser. Você é livre. Deus, mas eu posso plantar bananeira ali, porque eu gostei do tapete vermelho. Não. Eu coloquei um princípio na minha palavra, uma cerca de proteção, de que você deve fazer ou usufruir desta liberdade aqui, e não lá.
E mais interessante, meus irmãos, é que adivinha quem é que discute com Deus e acha que é mais sábio? Moab. Né? É o que nós fazemos, irmãos, quando nós achamos que tal princípio é apenas Deus, como eu falei, sendo esse grande estraga-prazeres celestial. Quando a palavra de Deus fala que eu não devo nem sequer cogitar, e a palavra de Deus fala isso de diversas formas, o relacionamento, sendo solteira, obviamente, com alguém que não conhece o Senhor. E eu acho simplesmente aquilo lá tem grande importância. Quando eu acho, meus irmãos, que eu não devo cuidar das finanças, dos bens, de uma maneira que glorifique a Deus, e a palavra de Deus tem, nós vimos isso em aula sobre finanças do ponto de vista bíblico, né? Durante meses, que Deus não tem nada a falar sobre a forma como eu administro os meus bens, o que eu ganho e meu salário, etc. E eu faço o que eu quero. E eu começo a me meter, meus irmãos, em verdadeiras armadilhas de urso. Sabe aquelas que pega assim? Por quê? Porque eu não tenho obedecido a princípios da palavra. O que acho interessante, irmãos, para terminar, é que aí eu faço igualzinho Israel. Quando eu percebo que eu estou sendo oprimido, e o grande detalhe é que os midianitas e os amalequitas e tudo mais, foi eu mesmo que convidei na minha vida, eu faço como faz Israel em Juízes e digo, Senhor, dá uma ajudinha aqui. Ajuda-me, Senhor. E Deus, misericordiosamente, irmãos, vem em nosso socorro. Mas eu acredito que é melhor do jeito de Gideão. É melhor experimentar o Senhor honrando a obediência e ainda assim, sempre operando livramentos na nossa vida. Nosso texto, meus irmãos, começou mostrando um homem que precisava de fortalecimento na sua fé. Mostrando um homem que precisava perder a confiança no óbvio nos seus soldados. E termina com um homem vitorioso, experimentando que esta vitória veio de Deus, experimentando aquilo que nós falamos no começo. A obediência dependente de um Deus misericordioso sempre nos traz livramentos. Que esta semana você experimente andar desta maneira com o Senhor. Analisando cada etapa, cada passo, cada decisão da sua vida, à luz da palavra. Use, meu irmão, o que Deus vai trazer esta semana no seu devocional. Lembre-se, não existem acasos, não existem coincidências. Esta semana Deus vai tomar uma meditação que foi preparada há 3, 4, 5 anos atrás. E vai encaixar exatamente no cenário, na circunstância, no momento da sua vida. Ou vai tomar um livro que você estiver lendo, ou a sua leitura anual da Bíblia, pouco importa. Deus está soberanamente gerando, gerenciando, trabalhando a minha e a sua vida. E Ele quer, meu irmão, que você interaja com Ele, que você o perceba, que você o reconheça na sua vida, trabalhando, livrando, guiando, orientando, o que quer que seja. Este é o Deus imanente, o Deus que está perto de cada um de nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, porque a semelhança do que Tu fazes na vida do Teu servo do passado, Tu fazes na nossa hoje também. Tu és o mesmo Deus que pela cruz de Cristo nos trouxe para si, nos comprou com o sangue do Teu Filho. Somos Teus. E hoje, ó Pai, Tu tens guiado, orientado, guardado as nossas vidas. E nós Te glorificamos, Senhor, por cada passo e também porque misericordiosamente Tu vens fortalecer a nossa fé tão débil, a nossa fé tão fraca. Obrigado, Deus, por estar ao nosso lado a cada passo do caminho. E ajuda-nos para que nós possamos, com uma fé obediente, continuar assim experimentando os mais diversos livramentos na nossa vida, inclusive muitos que nós nem sequer percebemos. Nós Te louvamos, Te agradecemos no nome suficiente do Senhor Jesus. Amém e amém.